O tema da minha mensagem é preparando os vasos de honra 2, o retorno. Amém? Glória a Deus. Eu estou em cima trabalhando num texto, 2 Timóteo, vai lá comigo rapidinho, capítulo 2, versículo 20. Eu tenho fatiado as minhas ministrações, igreja. Antigamente eu ministrava 2h40, 3h30. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, né? Hoje eu estou numa boa, pregando meia horinha, 40 minutos. Acho que é isso que eu tenho pregado, né? Amém? Mas eu queria que você olhasse comigo lá. Tem uma palavra para você essa noite. O Senhor tem algo bem legal. 2:20 de 2 Timóteo. A Bíblia diz assim, ó: lembra-lhe essas coisas, ordenando-lhes. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo liberando sobre a igreja, amém? Diante do Senhor, que não se envolva em contendas de palavras, discussões acerca de teorias vazias, para que nada aproveitem, exceto para perverter aqueles que ouvem. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem, corretamente a palavra da verdade, mas evita conversas inúteis, porque vai produzir maior impiedade, e a palavra desses vai se alastrar como câncer, como foi com Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passada, perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa, ele está falando da igreja, numa igreja não há somente vaso de ouro e de prata, amém? Aqui cai aqueles conceitos que as pessoas ficam, né? Mas aquela igreja tem pessoas que são assim. Tem, existe igreja, em todo lugar existe, né? Amém? Mas também de madeira, de barro, uns para a honra, outros para a desonra, de sorte que alguém se purificar dessas coisas, desses pecados, palavras fúteis, conversas, desvios de verdade, será vaso para a honra, santificado, idôneo, útil para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra, amém? Usei outro texto na semana passada, Efésios 2:10, que nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, amém? Igreja, entenda algo, não existe ninguém na face da terra que nasceu, né, sem um propósito. Se você respira, se você é um ser, amém, que está aqui essa noite, amém, é porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus, Ele nem ia criar você, amém, porque Deus não ia fazer uma coisa abstrata. Deus não ia criar uma coisa sem propósito sobre a face da terra. Quando Ele teve uma ideia, uma grande ideia, Ele falou assim, eu vou formar ele, amém, liberar ele, esse ser vivo sobre a face da terra, mas para um propósito. O primeiro propósito era a salvação. É quando nós vemos em Efésios, ele diz que a salvação é pela graça, por aquilo que Jesus fez por nós, não era por mérito, não era pelo aquilo que eu faço, para que eu não pudesse, igreja, angariar, tentar comprar a minha salvação. Primeiro propósito da salvação. Mas quando você aceitou Jesus, o propósito da salvação se estabeleceu sobre nossa vida. O segundo propósito qual? Fomos criados para as boas obras. Boas obras. Deus tem obras específicas, igreja. Ele criou eu e você para essas obras, que Ele criou de antemão, antes da fundação do mundo, amém? Antes de Ele criar você, Ele já projetou, planejou, determinou e declarou, amém? Está tudo preparado. Eu quero que você, amém, pela fé, porque pelo Espírito, pelo sobrenatural, quero que você se alinhe àquilo que eu já criei você antes da fundação do mundo. E eu falei sobre vasos de honra, vasos de desonra. Os vasos de desonra eram os falsos mestres, né? Aqueles que se envolvem em contendas de palavras, aqueles que pervertem, corrompem, alteram a verdade. São aqueles que, igreja, se tornam mestres para si mesmo. Eu falei na semana passada. A Bíblia diz que tem uma geração, infelizmente, que ela se arrodeia de pessoas onde ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir o que precisa ouvir. Quando ela tem algo que ela precisa ouvir, ela não aceita ouvir.
Por quê? Porque ela se arrodeia de mestres para si mesmo. Amém? Não, a palavra foi legal do pastor Zé Alberto, mas é o seguinte, só essa parte foi boa, essa parte não foi para mim. Amém? E o que acontece? Porque automaticamente, igreja, eu quero me desviar dessa verdade. Eu não deixo essa verdade, ela libertar, amém, sobre a minha vida. E quem são os vasos de honra? Os vasos de honra, igreja, são aqueles que eles manejam bem a palavra da verdade. Olha, então diga assim: maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia diz que maneja corretamente. Amém? É aquele que, igreja, ele lê. Esdras é muito legal, o livro de Esdras tem um texto que diz assim, que Esdras, pega aí, ele meditava na lei. A Bíblia diz que ele praticava a lei e depois ele ensinava a lei. São as três coisas que acontecem na nossa vida, igreja cristã. Primeiro, eu medito, eu aprendo. Segundo, eu pratico. E só depois de praticar eu posso ensinar aquilo que eu já faço, aquilo que eu pratico. Amém? E quando Paulo ele fala sobre o vaso de honra, ele diz assim: o vaso de honra, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele pega a espada, amém, do Espírito com cirurgia da palavra, e ele maneja ela de maneira correta, amém. Ele evita a aparência do mal, discerne bem todas as coisas, e ele se transforma numa pessoa idônea, útil para a obra, amém, do Senhor. Falei na semana passada, o que é honra? Honra é o desejo de recompensar alguém pela diferença que essa pessoa faz algo, ou amém, algo em sua vida, amém. E depois eu coloquei também sobre a vida de Timóteo, igreja. É interessante que Timóteo não tinha nenhuma qualificação necessária para poder recepcionar esse legado. Falei o que era legado na semana passada. Legado é quando é impresso algo sobre a nossa vida. Herança é quando eu recebo algo de alguém. Legado é quando alguém imprime em mim algo, amém, sobre a minha vida, que eu vou levar para o restante da minha vida, amém. Então, e a gente olhou as qualificações de Timóteo. Timóteo não tinha nenhuma qualificação, igreja, para poder pegar o bastão, para dar continuidade à igreja de Cristo sobre a face da terra. Eu dei algumas qualificações de Timóteo, falei, amém. Timóteo, ele tinha problema muito sério de timidez, ele era introvertido, ele era medroso, ele era chorão, ele era enfermo, ele era muito novo. E daí eu falei, finalizei dizendo, cara, por que Deus escolheu Timóteo? Porque Deus ainda, igreja, ele pega as coisas que não são para confundir aquelas, amém, que, amém, são. Deus, ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. E eu dei 4 colocações sobre o livro de Timóteo, que Paulo, ele ensinava a Timóteo como ele deveria proceder no chamado. Guarda o bom depósito. Segundo, sofre pelo evangelho. Terceiro, permanece no evangelho. E quarto, prega o evangelho, amém. E eu finalizei a palavra assim. E hoje eu queria colocar 4 coisas rapidinho, em cima ainda de 2 Timóteo. Ensinos apostólicos que nos colocam à disposição do cumprimento do propósito de Deus e nos torna vaso de honra. Você que está anotando aí, ensino apostólico que nos coloca à disposição do cumprimento do propósito de Deus e nos torna, amém, vaso de honra. Quem quer ser vaso de honra para o Senhor Jesus, amém? Igreja, quem quer ser útil para a obra de Deus, amém? Então veja só, vou dar 4 coisas aqui essa noite, vou tentar dar 4, se não der, fica para outra hora ou na glória só nós vamos terminar essa mensagem, amém? Primeira coisa que eu preciso fazer, amém, para que eu possa ser útil para a obra, para que se cumprir, amém, o propósito e me tornar um vaso de honra, faça segundo o propósito eterno e graça, e não segundo o vosso querer. Rebrigo, faça segundo o propósito eterno e graça, e não segundo o vosso querer. Vai lá comigo 2 Timóteo 1,9 para você ver, para nós dar um pontapé aí rapidinho. Paulo ensina a Timóteo, e ele dá todas as direções para Timóteo. Ele fala, Timóteo, é o seguinte, você vai se transformar num vaso de honra, útil, idôneo. Há um legado sobre a sua vida, você vai dar continuidade a esse legado. Mas tem algumas coisas que você precisa aprender, Timóteo. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Repetindo, não segundo as nossas obras. Ele diz assim, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
Ele diz assim, igreja, que antes da fundação do mundo, Deus criou eu e você para um propósito eterno. Não segundo o vosso querer, não segundo as vossas obras, não segundo naquilo que você quer obrar, não segundo aquilo que você quer fazer. Ele diz assim, para você se transformar nesse vaso de honra, para se cumprir esse propósito, você precisa entender que Deus já te criou com algo definido, algo único, algo singular sobre a sua vida. Ele estava dizendo, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que foi dado em Cristo Jesus. Paulo está falando, amém, que Deus nos chamou a fazer, não segundo as nossas obras. O que são segundo as nossas obras, igreja? Amém? Por que eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer? Por que eu não posso? A gente vê isso muito na igreja, eu já vi muito isso, igreja. Às vezes pessoas capacitadas, pessoas às vezes está ali, amém, ela tem o talento, só que ela quer fazer conforme ela quer fazer. E se eu for enfático, não é segundo o seu querer, é segundo o propósito eterno. Amém? Por que eu não posso fazer segundo as nossas obras? Porque o fazer segundo as nossas obras está ligado ao orgulho, ao não abrir mão das nossas vontades, igreja. E eu queria que você falasse, perdão, assim, toda a queda é precedida pelo orgulho. Fala para o outro lado, diga assim, a queda do propósito, caímos do propósito, toda queda, ela é precedida pelo orgulho. Pega aí, meu irmão, se você não se abre ao propósito eterno, se você continua, cara, lutando, querendo fazer conforme o seu querer, o seu desejo, você cai do propósito de Deus. Amém? Porque, igreja, abra comigo lá rapidinho, Provérbios 16, 18, quero mostrar 2 textos rapidinho para você. A Bíblia diz assim, ó, a desgraça da soberba, a desgraça do orgulho. Provérbios 16, 18. Se você quiser anotar só aí, depois você... A Bíblia diz assim, ó, a soberba, o orgulho, ele precede, quer dizer, ele antecede a ruína. A altivez do espírito, ele precede a queda. Uau. Se você está aqui essa noite, dizendo assim, pastor, eu caminhava dentro de um alinhamento, em algo que Deus tinha sobre a minha vida, mas algo aconteceu e me desalinhou, amém? Eu quero dizer para você, será que não é porque você quis fazer segundo as tuas próprias obras? Será que você não quer servir a Deus segundo o seu querer? Será que você não consegue se aquebrantar, se ajustar a uma visão de uma igreja local? Será que de repente, amém, você não é muito orgulhoso, soberbo, que você, amém, não se deixa ser trabalhado, ao ponto de que Deus possa moldar você na vontade dEle, e não no seu desejo? Toda queda é precedida, igreja, pelo orgulho. Nunca ninguém vai cair, igreja, porque, amém, eu fui ferido. Não, foi orgulho. Você não se humilhou para aquela situação, e você caiu por causa disso, dessa soberba. Anota aí, Provérbios 11, 2 diz assim, e vindo o orgulho, e vindo a soberba, virá também a afronta, e vai vir a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quem quer que se cumpra o seu ministério, amém, aquilo que Deus tem para a sua vida nessa terra, diz amém. Meu irmão, você precisa jogar fora as tuas obras, você precisa se alinhar àquilo que o Senhor está falando com você. Eu sei disso, que a gente tem enfrentado na pele isso. Eu participo de uma companhia apostólica, onde gente madura caminha, cara, e não tem muito assim, cara, porque somos pastores, cara, existe a palavra e a direção, e a obediência, é só isso que eles esperam da gente. Você não tem nem como dizer, mas eu não vou fazer. Então, se você não faz, você não faz parte. Você não faz parte. O apóstolo Gustavo Lara, que é meu pai espiritual, ele fala assim, ele diz assim, vocês vão para as nações. Nós, legal, nós vamos para as nações. Você vai lá para a África, 10 mil reais a passagem. Mas quem vai pagar essa passagem? É você. O Senhor quer que eu vá fazer a obra de Deus, porque o Senhor quer que eu vá
E eu tenho que tirar do meu dinheiro no bolso, sim. Sabe por que qual que é a mentalidade apostólica? É o seguinte: porque se você, amém, não investe, amém, no seu próprio ministério, é porque você não acredita em você mesmo. Igreja, eu quero dizer algo assim: Deus está levantando uma geração que precisa se amoldar ao querer e o desejo do Senhor. Senão você vai dar, continuar dando murro em ponta de faca. E eu vou dizer assim, eu quero em alto e bom som para você: não existe ninguém que cai na fé, amém, que não veio o orgulho antes de qualquer situação sobre a sua vida. É porque a pessoa não se dobrou, ela não deixou ser trabalhada. Quem está me entendendo diz amém? Cadê os vasos de honra essa noite? Só os vasos que vão lançar fora os seus desejos, amém? Amém? O orgulho me leva à obstinação. A obstinação me leva a fazer somente o que eu desejo, igreja. E eu invalido a graça sobre a minha vida. O que é obstinação? É teimar. Obstinação é não ceder. Obstinação é idolatrar a minha opinião. Olha comigo, 1 Timóteo, deixa eu ver, 15. A Bíblia diz assim, ó. É 1 Samuel 15, deixa eu ver. Agora eu vou olhar na minha Bíblia. Mas eu acho que é 1 Samuel. Pode abrir 1 Samuel 15, se não for a gente paga um mico. 23, 1:15. A Bíblia diz assim, ó, rapidinho, igreja. 22. 1 Samuel 15, 22. Por meio Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra. Repetindo, obedeça a palavra. Obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Uau! Igreja, ele coloca no mesmo patamar. Olha lá, ele fala rebelião, feitiçaria, obstinação e idolatria. O que ele está dizendo? Que a obstinação é o ego absoluto, igreja. Eu sou tão teimoso, tão obstinado, amém? Eu persevero tanto numa opinião, que eu idolatro essa opinião sobre a minha vida, que eu não abro mão dela, ninguém me tira daqui. Só que eu me transformo, igreja, num rebelde, num feiticeiro. Um feiticeiro. Sabe por quê? Rebelião, igreja, é você se rebelar contra o propósito eterno que Ele tem na sua vida. Por isso que quando às vezes pessoas falam, você é rebelde, não é ruim falar isso, igreja. É porque se não está se cumprindo o propósito eterno na sua vida, é porque em algum lugar você está se rebelando contra o querer de Deus. A sua vontade está imperando. Você está obstinado. Ninguém me tira, pastor, dessa opinião. E eu idolatro essa opinião. E quando eu idolatro essa opinião, eu me torno um feiticeiro. Por quê? Porque eu sou crente, eu sou pastor, eu sou líder, tenho um projeto, tenho um plano, mas eu levo outras pessoas, igreja, na minha idolatria, na minha opinião. Eu não levo elas ao Senhor, eu levo naquilo que eu acho, mas não o que a Bíblia está dizendo e o que a Bíblia está falando. Quem está me entendendo diz amém. Igreja é muito perigoso, cara, porque tem um monte de gente obstinada, idólatra, um monte de gente feiticeira sobre a face da terra, um monte de gente levando muita gente a coisa que não é verdade, pela sua opinião, pela sua arrogância. Tem tradução que fala obstinação, tem tradução que diz arrogância. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, não tem como Deus cumprir o que Ele tem que cumprir na nossa vida se eu continuar sendo uma pessoa obstinada, se eu continuar sendo uma pessoa idólatra, da minha opinião. Eu não abro mão, pastor. Eu aprendi, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer seco e arreganhado. E eu vou no teu enterro e não vou falar se você foi salvo ou não, só para deixar a tua família tudo empolvorosa. Verdade.
Igreja, Deus tem um propósito eterno. Quando nós lutamos contra esse propósito eterno, eu me rebelo contra o propósito. Rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Obstinação é como uma idolatria. Eu idolatro a minha opinião, não abro mão dela, e o Senhor, você cai do propósito. Você está em queda daquilo que tem Deus para fazer na sua vida. Pergunta para o teu irmão numa boa: será que você não é um feiticeiro gospel? Porque feitiçaria é o feitiço. O que é feitiço, igreja? Amém? Sabe quando aquela moça faz aquela obra de macumbaria? Lembra quando você fazia? Não vai levantar a mão. E o cara fica até, né? Ele não fica apaixonado, ele fica abobado, né? Cara, mas pô, a moça meteu um parzão em você. Não, mas eu amo ela, cara. Pô, mas meu Deus, ela não. Enfeitiça. Amém? Pega ela pela alma, leva ela, cara, na sua opinião, e ela fica tão abobada. É dois abobados juntos, cara. É uma lei da atração, coisa do Satanás. E fica os dois abobados, enfeitiçados. Amém? E você chega, cara, larga ela. Não. Amém? Cara, tem uma geração abobada, desculpa falar isso, enfeitiçada, cara, por opiniões idólatras. E muitas das vezes de pastores, de pessoas, cara, que tem capacidade, cara, para levar a pessoa ao destino profético, mas por não abrir mão do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, não se deixa ser trabalhado, não se aquebranta, não se humilha, e não leva uma geração ao propósito, cara. Quem está entendendo essa noite a palavra diz amém. Paulo disse: Timóteo, não segundo as tuas obras, mas segundo ao meu propósito, não segundo a tua obstinação, não segundo a tua arrogância. Timóteo, eu vou passar o bastão da igreja para você, mas você precisa levar essa geração ao destino profético delas. Não é o que você quer, não é o que você deseja, Timóteo, não é o que o povo deseja, porque a voz do povo não é minha voz, a voz do povo não é a voz de Deus, não é, igreja. É isso que ele estava dizendo. Faça segundo o meu propósito e graça. Amém? Amém? Quando eu sei que eu estou fazendo segundo o propósito eterno e não o meu querer, igreja, como é que eu sei o que você está fazendo nesse exato momento? É propósito eterno? É pela graça? Amém? É quando você faz algumas perguntas para você mesmo, para o seu ego. Amém? Uma pergunta é assim: o que eu faço? É para impressionar alguém ou é para agradar a Deus? O que você faz no dia a dia? É para impressionar alguém? É para impressionar o teu líder, o teu pastor? É impressionar o teu chefe? É para impressionar teu esposo? Qual a intenção daquilo que você está fazendo? Ou é para agradar a Deus? Como que eu sei, pastor, que é propósito eterno aquilo que eu estou fazendo? Amém? Você como líder, os liderados têm medo ou respeito de você? Como que eles falam de você quando você não está perto? Quando ninguém está olhando? Eles falam... Outra pergunta, amém? Como que eu sei que o propósito eterno está se cumprindo na minha vida? Quando as minhas ideias são questionadas, como que eu reajo? Quando alguém questiona a sua opinião, a sua ideia, como que você reage a ela? Você fica puto, desculpa eu falar isso. Você gosta? Você não gosta? Porque quando a gente não gosta de ser questionado, porque o nosso ego é absoluto, igreja. E quer dizer que ainda o propósito é o meu, é a minha opinião, é a minha ideia. E Deus vai quebrar a gente, cara. Deus tem quebrado uma geração de orgulhoso. Como que você reage? Amém? Ah, mas porque fulano falou? Não, mas a ideia é sua. Essa é sua opinião. O Senhor falou para você? Ou você copiou de alguém no Facebook? Porque no Face, cara, está cheio de filósofo.
No Facebook tem nego, cara, que nem escrever em português sabe, o cara está filosofando. Mas no tete a tete, como que você reage a uma correção bíblica? Alguém dizer para você que você é um rebelde. Como que você reage? Como que você reage? A forma como eu respondo essas perguntas, igreja, vai determinar se eu estou fazendo algo segundo o propósito ou não, aquilo que Deus está colocando sobre nossas mãos. Igreja, vou falar uma coisa para você, parece que eu sou retardado, mas eu não sou. Mas eu gosto de ser questionado, e eu não tenho problema nenhum com isso. Porque muitas das vezes, no questionamento, eu conheço o coração daquela pessoa que está falando, e eu sei onde é que ela quer chegar, porque o Espírito Santo fala para mim na hora, cara, e eu consigo trabalhar ela naquilo que ela está falando. Você quer ver quando eles vêm questionar eu comigo com relação a dízimo? Eu amo quando eles me questionam com relação a isso. Sabe por quê? Porque, igreja, nós não estamos mais discutindo sobre dízimo. Nós estamos vivendo uma prosperidade com o Senhor. E é uma outra coisa. Ninguém pode discutir. Quando você discute, é porque você não está firme com relação àquilo que você está, amém, falando. É porque você está pendendo ainda para alguma, você não tem uma opinião firmada. E quando você não tem firmeza, você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, como que você tem sido questionado? Qual que é a sua reação com relação a isso? Escreveu uma área que a gente é difícil da gente ver, propósito eterno, é quando a esposa da gente questiona a gente em algo, dentro de casa. Cadê os varões essa noite? Só os varões aqui. Quem gosta? Nossa, pastor, eu amo quando ela fala algo para mim. Nossa, é tão de Deus quando ela chama minha atenção e ela fala algo assim. Agora, você já reparou, varão? A mulher tem uma intuição, cara, que, meu Deus do céu, essa é dos céus esse troço. Ela chega para você aquele dia, você vai fazer um negócio, blá, blá, blá. Ela chega, amor, não sei, mas eu acho que não é para fazer. Nossa, cara, é um balde de água fria assim. É o Satanás mesmo. Eu sabia, o Senhor me falou em sonho que o inimigo ia se levantar. Não é verdade? Daí a gente vai lá, né, porque a gente é homem, né, e homem faz as coisas, né, amém? Sem pedir opinião para a patroa. E a gente está pagando esse preço aí agora na vida de alguns aí. Embolado, enrolado, endividado. E ela paga junto, varão. E você quer matar ela, né? Mas na verdade, foi lá atrás. Por quê? Porque você não sabe reagir a uma opinião contrária daquilo que você quer fazer. Você quer ter um casamento abençoado? Quem quer ter um casamento abençoado? Ouça a sua esposa. Eu precisava agora de uns 50 de oferta, porque para mais. Vai por mim, varão. Amém? Eu falei para a pastora assim, né? Porque o homem é, não sei se vocês fazem assim, mas a gente vai comendo pelas beiradas, né? Ai, mano, não sei porquê, mas estou sentindo tanto. Esses dias sonhei que estava pilotando uma moto. Ai. E eu sonhei mesmo, não era mentira, igreja, né? Várias vezes eu estava sonhando. Eu tive muita moto, eu tive 8 motos, igreja. Ela quieta. Ela nem respirava, igreja, eu já sabia, né? Daí desbaratinei. E não dá para fazer em seguida, porque daí já começa um troço muito estranho. Passou uma semana. Nossa, mano, né? Você vê que legal, né? Ministério dos Meninos lá, né? Aí, beleza, passou. Eu, nossa, amor. Nossa, não sei não, mas acho que talvez não sei, mas acho que eu vou. O ano que vem, acho que eu vou comprar uma moto, né? Quê? Não, nunca, não sei o quê. Agora pega aí, pasme, igreja. Quando nós chegamos de manhã, fizeram costela de chão. Pode perguntar para os meninos, eles estão de prova. Não sei porquê, mas acho que eu vou fazer o pastor comprar uma Harley para ele esse ano, não sei o quê. Ainda falou que ia dar de presente. Eu falei assim, não quer vai tirar dinheiro, né? Mas tudo bem. Cara, você entendeu? Cara, você quer ganhar algo, o cara vai na boa. Mas escute ela, varão, amém? Olha só você ver, quando teve o trabalho do pessoal, eu falo motoqueiro, né? Os caras querem matar eu, cara.
é motociclista, né? Mãe, pronto. Eu falei assim, né? Que a primeira coisa que eu falei para eles: olha, é o seguinte, cara, pode me mover, eu acho que é legal, faço evangelismo através das motos, é legal, vai ser benção, mas não façam algo sem, amém, o consentimento da sua esposa. Pode perguntar para eles. Tem uns que já não apareceram mais, porque o homem tem aquela sacanagem, né? Meio, o cara já tem o telefone, patroa, polícia, né? Vem. Mas, cara, vai por mim. Igreja, não se cumpre propósito eterno se você não sabe reagir à opinião alheia. Vai por mim. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Ensino apostólico que nos coloca à disposição do cumprimento do propósito de Deus e nos torna vaso para a honra. Segundo, nós somos chamados para agradar a Deus e não a homens. Repetindo, não fomos chamados para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Agora deixa eu colocar uma ressalva. Não é que você vai sacanear os homens, cara. Porque tem gente que pega essa palavra e fala: eu sabia mesmo. Eu sabia aquela praga. Eu nasci para. Não é isso. Igreja, você agrada o coração de Deus, muitas vezes vai desagradar o coração dos homens. Não tem como tudo ficar numa boa. Não tem jeito. Não existe como, igreja. Amém? Porque sempre quando você toma partido de um lado, um outro lado o cara vai ficar xaropeado com você. Igreja, eu sou um cara meio de outro mundo já. Porque tem coisas para mim que não é prioridade para a minha vida. Exemplo: aniversário. Não é, cara. Amém? Eu vou. Mas desde que não seja no horário que alguma coisa está se movendo na igreja. Dificilmente eu vou, cara. Mas eu sou antissocial. Muito pelo contrário, gosto demais da conta. Gosto. Só que não adianta eu querer agradar um homem, cara. Ele é prioridade para a minha vida. Igreja, quando a gente morre para isso. Agora você quer agradar o homem, quer agradar a Deus, quer agradar. Cara, presta atenção, eu aprendi. Pega aí. Não tem nenhum ser na face da terra que vai a se agradar daquilo que você venha fazer por ele continuamente. É igual um casamento. Você vai na livraria, tem lá 1001 maneiras como agradar a sua esposa. E você vai 1001 dias, cara. Leva café, lava a louça, amém? Serve ela, põe ela para dormir, faz massagem nas costas, amém? Tira caspa da cabeça dela. Cara, porque 1001, meu Deus, tem coisa que você determina as 1001, amém? Quando termina 1001, a tua esposa já começa: nossa, você está diferente comigo. Você estava melhor esses dias. 1001 dias. Cara, não agrada, meu. Não agrada. Por quê? Porque o homem insatisfeito, a Bíblia diz que a nossa alma é insatisfeita, cara. Não tem nada. A alma é uma alma insatisfação. Por isso que as pessoas caem na droga, caem na bebida, caem no sexo. Porque é uma insatisfação, igreja. Você começa cheirando loló. Na minha época era loló. Lança perfume. Daí você vai um dia dar uma pitadinha na maconha, daqui a pouco você cheira, daqui a pouco você vê que você está, cara, injetando, que você vê, cara, foi. O sexo da mesma maneira. Aí eu vou me saciar, pastor. Você começa lá, cara, é uma pessoa, depois você começa a atrair, tem duas pessoas, daqui a pouco, cara, você já se envolve em outras coisas mais pesadas. Por quê? Porque é uma insatisfação. E daí eu quero agradar aquilo que nunca vai se agradar. Você acha que a mulher está do teu lado, ela está toda hora de bem com a gente, querido? Às vezes ela está xaropeada, cara, você faz de tudo, cara, move os céus, compra aquilo que ela tanto gostaria, leva para ela comer no lugar onde ela ama, a comida que ela gosta, ela sai de lá, cara, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Pô, você gastou mundo e fundos, cara, ela não enxerga. Claro que é só comigo que eu acho que acontece isso. 2 Timóteo 2,4, vai lá comigo rapidinho. Fomos chamados para agradar a Deus e não aos homens, igreja. Esse texto é interessante, eu gosto muito desse texto. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 2,4. Presta atenção, igreja, ele está falando ninguém. Ninguém no grego é ninguém. Ele diz assim, ó, ninguém que milita. Ele falou,
ninguém que faz parte dessa guerra se embaraça com os negócios dessa vida civil. Ele diz assim, por quê? Porque o objetivo é agradar aquele, agradar a quem? Aquele que o recrutou, que o alistou para a guerra. Igreja, se embaraçar aqui é priorizar as coisas do mundo, priorizar as coisas dessa terra, se alienar as coisas desse mundo, se amoldar as coisas desse mundo, se conformar às coisas desse mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, nós estamos em guerra. Ele está dizendo assim, e quando você não entende isso, você se embaraça com as coisas dessa terra. Ele estava dizendo assim, olha, é o seguinte, você foi alistado para essa guerra. Você foi alistado para agradar aquele que o alistou para essa guerra. Não é uma brincadeira o que você está vivendo nesse tempo que se chama hoje. Porque se você achar que você está passeando na floresta, enquanto o seu lobo se vem, você vai se embaraçar com as coisas da tua vida civil. Você vai se embaraçar com o teu trabalho. Você vai se embaraçar com o seu casamento, na criação dos seus filhos. Você vai se embaraçar com a sua vida. E aí você não vai priorizar aquilo que Ele chamou eu e você para priorizar. Quem está entendendo diz amém. Igreja, Ele estava dizendo, é uma guerra, cara. Nós estamos vivendo uma guerra, cara, nesse tempo, cara. Igreja, nós estamos vivendo, você viu o que nós estamos passando, o que o Brasil está passando, o que o mundo está passando, com relação à destruição da família. Eles querem destruir, igreja, nossas famílias. Eles querem que não tenha mais o homem e a mulher na família. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, amém, que não tem mais ética, não tem mais moralidade. Nós estamos vivendo um secularismo, um mundanismo dentro das igrejas, cara. Nós estivemos na Europa, a gente viu isso. Não tem mais uma verdade, não tem mais algo real. É só a igreja, amém? Não, não é bem assim. A tua opinião, ela não pode ser uma verdade sobre uma situação. Nós estamos numa guerra, igreja. Só que parece que a gente está brincando com aquilo que deveria ser, cara, real sobre a nossa vida. Paulo, ele falou assim, olha, você não foi chamado para agradar homens, a pessoas. Ele diz assim, se você começar a querer agradar aqui, essa área, a vida civil sua, amém? Você sair fora do foco da guerra espiritual, ele estava dizendo, você vai se embaraçar nessa terra, cara. Você vai começar a priorizar coisas que não é a ordem de prioridade. Você vai começar a colocar, a questionar situações. Primeiro é minha família, nunca, igreja. Você vai inverter as ordens de valores espirituais. Quem é coisa mais importante na sua vida? Meu trabalho, teu trabalho. A tua vida civil, ela não pode ser mais importante, igreja. Olha para o teu irmão e diga assim, nós estamos em guerra. A nossa prioridade, igreja, fala para o teu irmão, a nossa prioridade é agradar aquele que nos alistou para a guerra. Quem está entendendo diz amém. Igreja, nosso chamado é agradar o coração de Deus. Por isso que essa inversão de ordem, de valores, a Bíblia diz, ela não tem deixado a gente gerar essa intimidade com Ele. Por quê? Porque o Senhor sabe que Ele não é o primeiro da nossa vida. E a única garantia dele entrar com providência, a Bíblia diz, é buscando primeiro o seu reino e a sua justiça. E quando Ele olha para nós, Ele sabe que numa escala de valores, Ele está em terceiro, quarto na nossa vida. E aí Ele não vai entrar, cara, com as providências que a gente tanto necessita. Ele falou assim, Timóteo, você vai ser um grande pastor, mas não inverta. O seu chamado é agradar aquele que te alistou para essa guerra. A tua vida civil, ela tem que ficar em segundo plano. Fala ao teu irmão, diga assim, para ele não esquecer, nós estamos em guerra, fala para ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Como que eu posso agradar a Deus? Eu estou no ponto 2, né? Eu tenho 4 coisas para falar, mas eu vou terminar aqui no ponto 2 mesmo, então. Senão nós vamos perder o Faustão, né? Quem está gostando da palavra, você não diz amém. Então pega aí
3 coisas, igreja, como eu posso agradar o coração de Deus. Primeiro, vai lá em Gênesis 4:4, rapidinho. Gênesis 4:4. Pastor, eu quero agradar aquele que me alistou para a guerra. Primeiro você tem que entender que você está numa guerra, que não é uma brincadeira, igreja. A gente não está aqui passeando, tem um propósito. Pastor, quer dizer que eu não posso brincar? Não posso ir no Beto Carreiro? Pode. Beto Carreiro é de Deus. Fala, teu irmão, Beto Carreiro é de Deus, fala para ele. Mas vá orando, né? Porque chega lá, só Jesus. Não, tem que orar muito, né? Porque esses brinquedos, só Jesus na calça. Acho que isso foi feito do Satanás, isso também, igreja. Como eu posso agradar a Deus? Gênesis 4:4, veja lá comigo. Repete comigo, dando sempre as primícias para Ele. A Bíblia diz assim: Abel trouxe dos primogênitos, dos primeiros das suas ovelhas e da sua gordura. Presta atenção. E se agradou o Senhor, primeiro de Abel e depois da sua oferta. Uau! Você quer agradar a Deus? Amém? Igreja, muita gente fala, mas Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi uma oferta de sangue. Não, porque a primeira lembrança que veio na mente de Abel foi o Senhor. A primeira coisa que ele queria dar era o melhor, era a primícia. E olha que interessante, igreja, amém? A Bíblia diz que primeiro Deus se agradou de Abel, quer dizer, da sua atitude, para depois receber a sua oferta. É o que acontece nos dízimos e as ofertas, igreja. Deus, Ele não recepciona a nossa oferta, Ele recepciona a nossa pessoa primeiro. Por quê? Porque na oferta pode ter o elemento barganha com Ele. Na oferta pode ter o elemento compra de bênçãos. Na oferta, simplesmente a oferta, eu posso, igreja, achar que Deus é um corrupto, que Ele é um daqueles que fazem parte do mensalão. Então Deus, quando Ele vê, igreja, quando você dá a primícia, a primeira parte, a primeira coisa, qualquer coisa da sua vida, primeira coisa do seu tempo, primeira coisa das suas rendas, tudo que você entrega para Ele, Ele aceita você como pessoa. Depois que Ele aceita a tua atitude, a motivação do seu coração, Ele vai aceitar aquilo que você entrega das suas mãos. Quem está entendendo, diz amém? E é por causa desse princípio, igreja, do agradar o coração de Deus, que tem pessoas que não prosperam. Porque não é que Deus não aceita a sua oferta e o seu dízimo. Você pode ser dizimista e ofertante, Ele não aceita você. Ele não aceita a sua atitude. Vocês estão aqui comigo, hein? Então o que tem que fazer, pastor? Você tem que orar para Ele e falar assim: ó, eu quero que o Senhor se agrade de mim, da minha vida, das minhas atitudes. Olha para mim, olha meu coração. Viu por que eu estou fazendo isso? Porque tem um monte de gente que dizima em oferta, como tem um monte de gente que também não faz. Mas a mesma coisa, da mesma maneira que Ele não aceita aquele que faz da maneira errada, Ele também, igreja, não vai fazer nada com aquele que também não faz, da sua atitude. Mas Ele quer aceitar nós essa noite. Quem quer agradar a Deus diz amém. Olha para o teu irmão e diga assim: primícia. Vira para o outro assim: primícia. Igreja, essa é uma das coisas que Deus sempre vai recepcionar, amém? Por isso que tem que ser mais ou menos assim, amém? Você vai tirar férias, quer ver, ó? Quer ver como se você dá a primícia ou não para o Senhor? Amém? Quem já programou as suas férias diz amém? Ninguém vai falar agora, né? Eu sei, né? Não vou cair nessa pegadinha, né? Mas a pergunta é, não é as tuas férias, mas você perguntou para o Senhor se é para você tirar esse tanto de dias de férias? Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? Férias? Ou qual que foi a primeira coisa que veio na sua mente? Puxa Deus, que bom que o Senhor, poxa, vai me dar promover um tempo de descanso para a minha vida. Igreja, Ele simplesmente quer ser o primeiro em tudo. Quando você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Escova os dentes, pastor. Ou você já acorda, cara, já falando: ô Espírito Santo,
Tomei também os 11. Eu faço assim, igreja. Eu acordo retardado. Você acorda retardado também? Ninguém gosta dessa palavra, não sei porquê. Retardado? Quem é retardado? Né? Não levanta a mão, não. E a gente vai demorando, cara, parece que vai o troço. Cara, mas eu acordo, cara. Eu durmo e acordo. Porque eu durmo, cara, já falo, nossa, Espírito Santo, eu quero agora, né? Quero viajar numa cachoeira. E começo com umas bobeiras com ele. Você faz isso ou não? Cara, meu espírito vai se acalmando, aquela tribulação, cara, do dia a dia, aquela coisa lá. Cara, eu acordo, já acordo, cara, lento. Mas eu acordo com ele, falando com ele. Igreja, Deus ele não tem nada, cara, com relação a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Beto Carreiro, 30 dias de férias. A questão é o seguinte: Ele tem sido primeiro na sua vida? Por quê, pastor? Sabe por quê que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel, amém, ele deu a primícia das suas ofertas, igreja, amém? E quando nós entregamos em primícia, é a prioridade. E agora pega aí, quando ele é prioridade, amém? Quando ele é a primeira coisa que a gente pensa quando fazemos algo, amém? Ela está relacionada ao grau de importância que ele é sobre a nossa vida. Deus ele diz assim: você fala que me ama, mas você nem lembra de mim durante o dia. Você diz que eu sou importante na sua vida, mas lembra quando a gente era apaixonado, igreja, na nossa época de mocidade? É o mesmo jeito que ele quer com a gente. Que você dorme pensando nela, acorda pensando nela, come pensando nela, não come porque você está pensando nela. Lembra, cara? Por quê? Porque a coisa mais importante que era ela, cara. Ela era a prioridade, cara. Podia a mãe falar, pai falar, podia, eu quero os céus, trabalho, gente, cara, não era. Era a prioridade, era a primícia, era a coisa mais importante que existe. Você quer que Deus se agrade de você e da sua oferta? Ele precisa ser o primeiro em tudo que você venha fazer. Você quer ver, igreja, o que Deus fala com a gente? Depois que a gente cresce e amadurece, Ele diz assim: filho, sabe aquela agenda que você fez? Sei, joga fora ela. Porque você não tem agenda. A tua agenda agora pertence a mim. Eu tenho uma agenda programada para o ano que vem. Amém? Porque o projeto, igreja, eu sou bem administrativo nessa parte. Só que eu sei que daqui a pouco o Senhor vai enfiar o dedo, bem assim. Por isso que eu queria falar algo assim para vocês que estão aqui. Amém? Tem pessoas que ficam bravas às vezes comigo, porque eles querem que eu faça o casamento. Pastor, o senhor faz meu casamento? Sabe o que eu tenho falado? Hoje eu tenho sido bem sincero com você. Filho, é o seguinte: vamos marcar uma data que eu já não tenho algo para mobilizar. Mas, se de repente algo acontecer, a minha prioridade vai ser o reino. E talvez não vai ser o seu casamento. E eu quero pedir perdão para você, já que você ficou com essa cara brava comigo aí. Quer dizer que você não vai fazer meu casamento? Vou, mas a minha agenda não é minha. Porque eu tenho pessoas para obedecer, igreja. Eu tenho uma pessoa acima de mim que a hora que ele falar para mim, você vai, eu vou, cara. Eu não vou dizer duas vezes para ele: eu não posso ir porque eu tenho um casamento para fazer. Cara, eu não tenho nem coragem de falar isso para ele. Imagina eu falar para o apóstolo Gustavo lá: Gustavo, eu não vou porque eu tenho um casamento para fazer. Ele vai cair lá naquele versículo, amém? Amém? Que aquele cara queria ir com Jesus fazer a obra. Daí ele falou assim: Senhor, eu quero ir contigo. Ah, é sério? Então vamos. Só que é o seguinte: meu pai morreu, deixa eu enterrar ele. E Jesus falou: sim, não só deixa você enterrar, como pega os 5 dias de férias e fica esperando que eu já volto. O que Jesus falou para ele? Que Jesus sem coração, né? Jesus ruim esse, né, cara? Não. É um Jesus posicionado em cima do seu propósito. Seu propósito era maior que qualquer coisa. Quem está entendendo diz amém? Olha para o teu e diga assim: primeiro Deus. E eu encerro dizendo assim: igreja, como é que eu posso agradar o coração de Deus, igreja? Segundo, Romanos 8:8, não precisa abrir, a Bíblia diz assim, ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repete: os que estão na carne, churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que você gosta, mas é disso que Deus isso não quer.
Como é que eu posso agradar o coração de Deus? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível. Deus tem pavor de nego, cara, natural. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, o que Ele é galardoador daqueles que Ele buscam. Igreja, não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como viver uma vida natural, sem propósito, e agradar a Deus. Você imagine, Deus criou a gente com um propósito definido, e você aqui, cara, eu não tenho fé. Desagrada o coração do Senhor, igreja. Quer ver um exemplo? Vou dar no casamento. Você pode não agradar a sua esposa, amém? Não comprando aquela máquina de lavar que ela tanto espera. Lavar, secar, enxugar, passar. Que agora tem tudo, né, cara? Meu Deus do céu. Amém? Por quê? Porque essa dívida, igreja, pode abalar a sua fé. Mas você vai agradar o coração de Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você viu, notou uma coisa? Dificilmente você vai agradar ambos os lados. Desagrada a esposa, gera um sorriso nos lábios do Senhor. Meu filho amado. Agrada a Deus, desagrada a esposa. Você quer saber? Não sei o quê? Agora só Deus, Deus, Deus. E eu, onde é que eu fico? Igreja, você viu como é que troço de agradar é o troço estranho demais da conta? Vou dar um outro exemplo para você na área de finanças. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Aqui é pior, porque você tem que odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Sabe o que ele está dizendo? Que você tem que odiar o dinheiro. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem que odiar o dinheiro. E agora, igreja? Porque se eu perguntar aqui, quem que odeia o dinheiro? Quem tem raiva do dinheiro aqui? Mas o ódio, sabe por que ele está dizendo, igreja? É quando o dinheiro se torna senhor da sua vida. Quando o dinheiro, ele domina você, e ele não é servo, ele é senhor sobre a sua vida. Igreja, você precisa odiar aquele que te tomou por Senhor, que não é Jesus. Você precisa odiar aquele que te colocou essa azia, essa dor de estômago. Você tem um bicho aí dentro, que foi gerado através da ansiedade, preocupação com as contas que você tem que pagar. Ele está dizendo assim: você tem que odiar, porque se você não odiar, você vai amar. E se você amar, você vai se colocar debaixo, e ele vai se tornar senhor de você. Ele diz assim: não tem como você agradar a Mamon, a riqueza, e a Deus. É incompatível, é inconcebível. Ele diz assim: se você quiser me agradar, você vai precisar colocar esse, amém, que você precisa odiar, em submissão ao meu querer. Ele não pode tomar as decisões da sua vida. Ele não pode ditar o que você vai comprar. Ele não pode, porque se isso está acontecendo sobre a sua vida, igreja, é Mamon que está sobre você. E você tem desagradado o coração do Senhor. Quem está entendendo diz amém? É ruim falar sobre isso, mas tem uma geração dominada, amaldiçoada, escrava, porque é uma geração que ama tanto dinheiro, que o dinheiro se tornou senhor dela, e ela está ditando aquilo que você tem que fazer ou não fazer sobre a face da terra. Amém? Sabe, igreja, eu falava com Deus esses dias, e você falava assim: Senhor, eu tenho sonhos, mas meus sonhos têm projetos, e tenho planejamentos para cumprimento desses sonhos. Nesses sonhos, precisa ser de muito dinheiro, muito dinheiro. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho tudo isso que os sonhos estão para esse projeto. Mas, igreja, eu tenho tanta certeza que Deus vai fazer, vai cumprir. Sabe por quê? Porque são deles, dele, não são meus. Por isso que a Bíblia diz assim: não gastai o vosso pão naquilo que, o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não provisiona, naquilo que não te alimenta. Seja um investidor do reino de Deus.
Igreja, a única maneira de você derrubar a mamão da sua vida é quando você investe no reino de Deus. Vai por mim, meu irmão. Não adianta. Você pode passar, você pode mover. Você quer ver uma época? Essa época é uma época, cara, que é provado. A gente é provado na área de finanças, porque chega o 13º. E tem muito crente que não dizima do 13º. Não sei porque eu estou falando isso, mas vou falar. É verdade. Sabe por quê? Porque você fala assim, 12 meses tudo bem, mas mais um não é de Deus. E daí a gente isenta algumas coisas sobre as nossas vidas, igreja, como se aquilo fosse nosso. Daí nós administramos. Na verdade não somos nós que administramos, é Mamon que administra sobre a nossa vida. É Mamon que dita o que você vai fazer sobre a face da terra. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Nós somos uma geração que vamos agradar o coração de Deus, amém? Lembre-se, igreja, Ele nunca vai pedir nada para você que Ele não depositou antes para você. Quando Deus, eu falava, Senhor, eu não tenho essas condições que, amém, precisa se ter para fazer tudo que eu quero fazer o ano que vem. Porque tudo envolve muito dinheiro, os preletores que vão vir, pessoas que nós vamos trazer, passagem aérea, hotel, os trabalhos que nós vamos promover. Nós vamos, igreja, para a Bolívia, para ajudar lá o apóstolo, amém, Sérgio Abrigu. Nós vamos para Portugal, cara, mas uma coisa eu sei. Deus está apontando, e para onde Ele aponta, Ele paga essa conta. Ele quer pagar a tua conta, meu irmão. Ele quer destruir Mamon da sua vida. Mas você precisa se submeter, cara, à voz do Senhor. Igreja, preocupação, ansiedade é pecado. Porque tem muita gente, cara, que acha, eu sou ansioso. É pecado, filho. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma. Se Deus, Ele dá de comer as aves dos céus, imagine você que é filho. Quem é filho de Deus aqui? Por que você está então assim, tão preocupado com as coisas? A crise, pastor. Nós não temos crise, igreja, nós temos Cristo Jesus, amém? Amém? Cara, você vai passar de largo. Deus só quer de você, cara, a tua fidelidade, meu irmão, vai por mim. Amém? Ele não quer nada, Ele quer destronar a mamão da sua vida. Ele não quer que você fique questionando, falando, amém? O que eu vou fazer? Cara, Ele vai fazer, vai por mim, pode ter certeza Ele tem feito, amém? Igreja, eu não tenho caminhado com ninguém. Olha um testemunho que a gente teve, eu contei aqui no sábado. Ontem eu contei, se não me engano, uma parte dele. Deus só espera de você disponibilidade. Conhecemos um rapaz que mora em Jaraguá do Sul. Ele no projeto do Lapete, esse que nós fomos para Portugal, ele foi para Moçambique, na África. Mas presta atenção no que ele fez. Cara, ele contou um testemunho, cara, que eu fui o mais louco que eu vi na minha vida. Ele pôs no seu coração que ele queria para as missões, quando ele viu o projeto. Senhor, eu quero. Só que gravante, ele trabalhava, não tinha dinheiro. Só a passagem para ir para lá era 9 mil reais. Ele chega diante do patrão dele, que era um alemão, e fala para ele, olha, talvez você não vai entender, mas é o seguinte, eu quero ir para a África. Ele, o quê? Eu quero ir para a África. Eu tenho que ir lá, eu tenho certeza, está queimando dentro de mim, eu tenho um chamado, eu vou pregar para as nações, eu vou, não sei o quê. Eu quero que você simplesmente acerte comigo o que eu tenho para receber aí, me adiante minhas férias, faz algo que eu quero ir para as missões. Só para você saber, ele não falava uma palavra de inglês, e lá só fala inglês. Eu lembrei de Timóteo na hora. Igreja, ele conseguiu uma passagem por 3 mil e poucos reais. E o chefe dele deu as contas para ele. Ele chegou em Moçambique, para você ter uma ideia. A pessoa que recepcionou e falou, pastor, que bom que você veio. Nós estávamos esperando, mas eu não sou pastor. Aqui você é pastor. Ele pregava 2 vezes por dia nas igrejas onde ele ia. Ele deu aula de teologia. Nem líder da igreja onde ele era. Ele disse que nunca jejuou tanto na vida dele. Um dia, disse que ele pregou em 4 cultos, cara, simultâneos, assim, de manhã, de tarde, de noite, foi pregando nos lugares. E ele contando o testemunho dele, que Deus enviou ele, capacitou ele, Deus proveu tudo para ele. E agora começou a se desenrolar o ministério de missões sobre a vida dele. Igreja, a gente não precisa de dinheiro. O Espírito Santo falou esse dia para mim, falou, filho, você está disponível? Estou.
o resto Ele vai fazer sobre nossas vidas, amém? Então fala para o teu irmão que você não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é essa humanidade. Deus Ele vai prover o que a gente vai precisar fazer nesses próximos anos, amém? E eu quero só de você uma coisa. O que você quer, pastor? Cara, entra nessa loucura santa. Você vai viver o melhor momento da sua vida. Deixa Deus trabalhar sobre a sua vida. Pastor, mas Deus tem um plano comigo lá fora? Não sei o que Deus tem com você. Mas se você não se dispuser a fazer o que precisa ser feito, igreja, nós vamos ser vasos nessa igreja, nessa grande casa. Só que nós podemos se transformar em vasos de desonra. Pessoas lá fora vão olhar para nós e não vão, igreja, olhar aquilo que precisa ser visto sobre nossas vidas, o propósito eterno dentro de nós. Quem está entendendo, diz amém? Se coloque de pé então um pouquinho. Quero orar com você rapidinho. Repete comigo: dificilmente nós vamos agradar os dois lados de uma situação. Quem quer agradar o coração do Senhor, diz amém. Amém. Eu não sei, igreja, mas eu prego assim, cara, mas eu parece que eu me vejo, cara, como alguém da Marvel, amém. Verdade. Um X-Men, amém, um Demolidor, sei lá o raio, cara. Nossa, às vezes assim, cara, parece que o Senhor do céu, parece que se eu tivesse uma espada mesmo, se precisasse matar uns 1000 eu matava, cara, estava igual, amém, Sansão com os filisteus, amém. Sabe por quê? Cara, Deus está acelerando algumas coisas sobre a face da terra. O reino de Deus é implantado, igreja, sobre a face da terra. É um reino em movimento, repete, reino em movimento. Pastor, está uma tempestade em movimento lá na minha casa. É para te deslocar da tua passividade, varão. Pastor, um vento passou lá em casa, no meu casamento. É para tirar você do ostracismo religioso. É para tirar você da passividade sacerdotal que você está. Deus te criou para você ser homem. Mas eu vou desagradar a minha esposa. Vai, meu irmão, vai por mim. Mas você vai gerar um sorriso nos lábios do papai lá do céu. Ele vai falar: filho, eu te criei, cara. Homem. Pastor, mas se eu agradar a minha esposa, ela não vai fazer aquele negócio mais comigo. É verdade. Ela vai sacanear você, varão. Mas você vai ter tanto prazer em Deus, que esse prazer que você espera não tem valor nenhum perto do que Deus vai fazer na sua vida. Mas quando você agrada o coração de Deus, você se transforma em sacerdote. E tua esposa, cara, se submete, igreja, à palavra de Deus. Eu não sei, igreja, minha vontade era pular aqui e dar uma sacudida em você, assim, empurrar você, passar a perna não, porque senão você vai se machucar, mas fala: cara, vamos lá, vamos agradar o coração do Pai, seu vaso. Cadê os vasos essa noite? Será que nós somos vasos de honra ou vasos de desonra, cara? Sabe o que nós temos feito na terra? Eu queria orar com você, amém, que precisa de um empurrão essa noite. De um pé na bunda, desculpe. Não pode falar bunda na igreja evangélica, esqueci. Pastor, eu estou paradaço, a unção do Robocop pegou minha vida, o Senhor está falando e eu estou, minhas ideias não estão. O reino de Deus se move. Queria orar com você que precisa de uma oração para sair de onde você se encontra. Você pensou bem assim agora. Olha o que o Espírito Santo falou: ah, mas eu sou já velho de igreja. Eu também já sou velho de igreja também. Tem mais de 20 anos de igreja, já estou quase me aposentando já. Mas eu sou um velho, cara, com a mentalidade jovem. Dá tempo ainda, meu irmão. O vento está passando aí na sua casa. Olha o vento passando aí.
Olha a tempestade no seu casamento. Olha a tempestade que é nas suas finanças. Pastor do céu, está uma ventania nas minhas finanças. Sabe o que está fazendo isso? Deus. Ele está tirando você do lugar, porque Ele quer se agradar de você, para receber aquilo que está nas suas mãos. Eu queria orar com você rapidinho. Só aqueles que querem vir aqui à frente rapidinho, que precisam de uma oração essa noite, para se deslocar da onde você está, para que o propósito eterno comece a se cumprir sobre a sua vida. Rapidinho, intercessão, vai orando. Eu não sei como é que os intercessores vão orar hoje, mas se você puder orar hoje, dá uma empurrada nessas pessoas, amém? Você não passa o pé. Desloca essa noite, Senhor amado Pai, de toda a religiosidade, Senhor. Desloca essa noite, Pai, de tudo aquilo, Senhor amado Deus. 6:2 aqui, ó, que Ele conhece o coração de vocês, e vocês vieram aqui essa noite, dizendo assim: é a última chance, vieram com o coração dizendo assim: se não resolver agora, não tem mais como. Mas o Senhor diz assim: filho e filha, o Senhor diz assim, que algo começou a se mover, uma tempestade veio, né? Mas o Senhor diz assim, que a tempestade é minha, eu criei a tempestade, mas Ele diz para vocês assim: está vindo um vento essa noite, é um vento, o vento está vindo, e está levando embora, está levando embora, filha. O Senhor diz assim: filho, eu te amo. O Senhor diz assim, que eu criei vocês, eu uni vocês, não foi o homem, filha. O Senhor diz assim, que a vitória chegou. Pai, eu declaro um novo tempo, Pai, sobre a vida deles. Que todo o céu se abra essa noite. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande Deus, grande Deus. Que todo o céu fechado se abra. Teu reino se move aqui. Em Ti está a nossa esperança. Grande